ouça o que o Espírito diz às igrejas. Feche a sua Bíblia, feche também os seus olhos, e uma vez mais, fale com o Senhor, a fim de que essa palavra, ela venha direcionar a sua vida, transformar o seu estado nesta noite. Eu não sei como você chegou aqui, mas esta palavra é para você aqui nesta noite. Nosso amado e eterno, bendito Espírito Santo, ó Espírito Santo, como é agradável estarmos aqui neste culto de louvor, de adoração, neste culto, ó Deus, em que parte da igreja do Senhor se encontra reunida, congregada aqui para entoar louvores ao Senhor. Mas estamos aqui também para receber a boa, a infalível, a poderosa palavra do Senhor nos nossos corações nessa noite. Que a presença do Teu Santo Espírito reine neste ambiente. Pai, que os corações ouçam aquilo que o Senhor tem a falar, pois o Senhor quem diz, quem tem ouvidos ouça aquilo que o Espírito diz às igrejas. Os nossos ouvidos e corações se encontram abertos, aptos para receber a palavra do Senhor. Tira toda a dureza do nosso coração e ministre, fale conosco. É que nós oramos em nome de Jesus, amém. Irmãos, aqui a sua atenção. Se a igreja de Laodiceia existisse nos dias de hoje, com certeza boa parte da cristandade, dos crentes, gostaria de fazer parte dessa igreja. Talvez você que aqui está nesta noite, talvez você se satisfaria em ser membro da igreja localizada em Laodiceia. Se eu perguntar para vocês aqui nessa noite, existe alguma igreja na face desta terra perfeita? E a resposta que eu creio que eu terei de vocês aqui nesta noite é que de fato que não existe igreja perfeita. Mas se tem uma igreja que humanamente falando se aproxima de uma igreja perfeita, esta seria com certeza a igreja de Laodiceia. E eu volto a dizer que com certeza você gostaria de fazer parte da membresia dessa igreja de Laodiceia. Eu quero pontuar aqui nesta noite alguns fatores positivos existentes na igreja de Laodiceia, que não existia nas demais outras igrejas. Você sabe que Jesus, em Apocalipse, ele escreve uma carta endereçada às 7 igrejas da Ásia Menor. E há alguns fatores positivos aqui na igreja de Laodiceia, que com certeza chama a nossa atenção, e desperta talvez em nós o interesse de congregar, de ser membro, de ser participante dessa igreja. Primeira coisa que eu quero destacar que não havia na igreja de Laodiceia, fatores positivos, é que não se encontra na igreja de Laodiceia sinais de heresias. O que é uma heresia? Uma heresia é um falso ensino. Heresia é um ensino contrário aos ensinos da palavra de Deus. E se você for folhear e pesquisar sobre a igreja de Laodiceia, você não vai encontrar vestígios de heresias dentro dessa igreja. Quando você olha as outras igrejas, como exemplo a igreja de Éfeso,
Você vai ver Jesus, de certa forma, chamando a atenção da igreja de Éfeso, porque aquela igreja sustentava ensinos heréticos de uma seita chamada os Nicolaítas. A igreja de Éfeso tolerava este grupo herético, que de certa forma estava enraizado na igreja de Éfeso. Você também encontra na igreja de Pérgamo uma seita herética que era simplesmente as doutrinas de Balaão, que estava de certa forma impetrado na igreja de Pérgamo. Balaão, para quem não sabe, de certa forma foi convocado para amaldiçoar o povo de Israel quando estava em peregrinação pelo deserto. E na igreja de Pérgamo havia pessoas que sustentavam esse falso ensino, essa heresia. Você vai encontrar também na cidade de Tiatira, ou na igreja de Tiatira, mais precisamente falando, os falsos ensinos de uma falsa profetisa chamada Jezabel, onde havia tudo aquilo que não prestava. O espírito de Jezabel reinava na igreja de Tiatira. Mas quando nós olhamos para a igreja de Laodiceia, a igreja que nós estamos tratando aqui nesta noite, você não encontra vestígio de falsos ensinos. Você não encontra heresias nessa igreja. Pelo contrário, a igreja de Laodiceia era uma igreja bíblica. Era uma igreja que prezava pela ortodoxia saudável. Era uma igreja que tinha zelo pelas escrituras, pela palavra. E como é bom, irmãos, principalmente o crente salvo, como de certa forma é aprazível você congregar onde a palavra de Deus reina, sim ou não, gente? O que a gente vê hoje, o que mais a gente vê no meio da cristandade hoje são falsos ensinos, heresias que são pregadas, e as pessoas, por falta de entendimento nas escrituras sagradas, engolem. Deveria ser como os crentes bereanos, que quando Paulo pregava, eles olhavam, folheavam as escrituras sagradas, para ver o que Paulo pregava, de fato estava condizente com os textos sagrados. Interessante notar que mesmo que essa igreja era uma igreja ortodoxa, era uma igreja que prezava pela palavra, pelo ensino, e não tinha vestígio de heresia, o Senhor está dizendo: eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Segundo fator que não se vê nessa igreja, não se encontra na igreja de Laodiceia sinais de imoralidades. O que é imoralidade? É contrário daquilo que é moral. Mas imoral significa algo indecoroso. Imoralidade significa algo vergonhoso, devasso, deplorável. Você não encontra vestígio de que a igreja de Laodiceia era uma igreja carnal, mundana, em que os crentes estavam um pé na igreja e um pé no mundo. Veja que Jesus já havia também repreendido a igreja de Tiatira, porque havia impurezas dentro daquela igreja. Você encontra Jesus também chamando, exortando a igreja de Sardes, porque havia um grupo naquela igreja que havia contaminado as suas vestes. Se for parar para analisar acerca de defeitos da igreja, quando você estuda a igreja de Coríntios, você fica abismado de tantas aberrações e imoralidades impetrado naquela igreja, de tal forma que tinha incesto dentro daquela igreja, de tal forma que Paulo vai dizer: vocês estão comportando pior do que os pagãos lá fora.
Vocês estão agindo de imoralidade de tal forma que nem os ímpios ousam fazer o que vocês estão fazendo dentro da igreja. Mas quando você estuda a igreja de Laodiceia, irmãos, você se depara com crentes de certa forma que tinham uma vida libada, uma vida santa, uma vida, irmãos, em que as pessoas prezavam pelo seu comportamento, tanto dentro da igreja, zelava pelo testemunho, tanto da igreja de cristão, como também lá na sociedade de Laodiceia. Não havia nessa igreja, irmãos, crentes com os nomes sujos no Serasa. Fala, Jeová. Não existia crentes nessa igreja que vivia em fofocas, em intrigas. Era uma igreja, irmãos, que prezava pela moralidade. Mas ainda assim o Senhor estava dizendo: eu estou a ponto de vomitar vocês da minha boca. Terceiro, não se encontra nessa igreja de Laodiceia sinal de pobreza. Pelo contrário, quando lemos aqui no versículo 17, aquela igreja estufava o peito e dizia: estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma. Então imagina, olha para cá, imagina você ser membro de uma igreja onde não tinha pessoas necessitadas. Imagina você ser membro de uma igreja onde não haveria necessidade de fazer campanhas para arrecadar o dinheiro para alguma coisa. Não tinha pessoas mendigando, não havia na membresia, não tinha necessitados financeiramente, era uma igreja financeiramente abastada. É tanto que ela dizia: estou rico e nós não precisamos de nada. Agora, por que essa riqueza? Na igreja de Laodiceia, se você estudar, você vai ver que a cidade de Laodiceia se destacava, porque tinha ela uma economia pujante. Dentro da cidade de Laodiceia tinha o maior banco naqueles dias. O maior centro bancário ficava em Laodiceia. Era ali que era, de certa forma, refinado, irmãos, o ouro puro. Na cidade de Laodiceia também tinha a maior indústria têxtil, de confecção de roupa, de algodão. Ficava na cidade de Laodiceia também a produção, a fábrica de produção de colírios. Então, por conta disso, era uma cidade economicamente, de certa forma, que dava esse sustento, essa pujança econômica aos membros da igreja. Você entrava na igreja, não via pessoas de classe média, classe baixa. Pessoas tinham poder aquisitivos. Não se fazia campanha nessa igreja, não se arrecadava dinheiro para os filhos, porque era uma igreja que era abastada, como aqui está escrito, irmãos. Imagina você participar de uma igreja dessa, onde você é rico, você é rica, você tem o melhor casa, melhor carro, você tem uma conta poupança satisfatória. E assim, amados irmãos, era a igreja de Laodiceia, sem problemas financeiros, sem necessitado, mas ainda assim o Senhor estava dizendo: eu estou a ponto de vomitar vocês da minha boca. O que adianta ter riqueza, se o Senhor está dizendo: estou a ponto de rejeitar vocês? O que adianta você ter o melhor emprego nessa cidade, se Deus está dizendo: estou a ponto de dar um basta em vocês? O que adianta você ter um carro luxuoso, um local adequado, ou de certa forma, o melhor local dessa cidade para morar, se o Senhor está dizendo: estou a ponto de vomitar-te da minha boca? Outro fator que não se vê nessa igreja
são sinais de perseguições. Não tinha heresia, não tinha imoralidades, não tinha pobres, entre aspas, né? E também não havia sinais de perseguições. Quando você estuda as demais igrejas do Apocalipse, você vê que há uma perseguição ferrenha pelos imperadores. Você vê Roma perseguindo os crentes, as igrejas naqueles dias. Você vê os próprios judeus se levantando contra a igreja de Cristo naqueles dias. Mas quando você folheia e estuda a igreja de Laodiceia, essa igreja, irmãos, era uma igreja que vivia em plena paz, irmãos, tanto externamente falando, como internamente falando. Ora, quem em sã consciência não gostaria de ser membro dessa igreja, onde não há intrigas, irmãos, onde o povo é um povo ordeiro, onde não há tumulto, onde não há falaricos, fuxicos, pessoas falando mal das outras pelas costas. Você não vê pessoas querendo derrubar outras pessoas. Imagina você ser membro dessa igreja. Foi por isso que eu falei lá no início, talvez alguns aqui se satisfariam em ser membro de Laodiceia. Mas o Senhor está ainda dizendo: estou a ponto de vomitar vocês da minha boca. E a pergunta, irmãos, que não quer se calar então, o que faltava nessa igreja? Uma igreja, humanamente falando, era tão perfeita. O que faltava, irmãos amados, à igreja de Laodiceia? E eu enumerei aqui alguns fatores que faltava à igreja de Laodiceia. Talvez é algo que está faltando na sua vida aqui nesta noite. Que faltava na igreja de Laodiceia, o Senhor vai dizer, no capítulo 3, versículo 15, o Senhor começa dizendo: olha, essas coisas diz o amém, que assim seja. Estas coisas diz a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação. E Jesus vai identificar que o que faltava nessa igreja era simplesmente fervor espiritual, irmãos. O que é fervor espiritual, pastor Anderson? Fervor espiritual é uma paixão pela presença de Deus, a presença do Espírito Santo. O que é fervor? Fervor é um entusiasmo, entusiasmado com Deus e as coisas de Deus, irmãos. O que é fervor? Fervor é uma vida piedosa, casta, santa, é uma vida devotada ao Senhor e à sua palavra. É tanto que o Senhor olha para a igreja de Laodiceia e está dizendo: eu conheço as tuas obras. Se você for reparar, Jesus fala essa mesma expressão às 7 igrejas: eu conheço as tuas obras, conheço vocês. E essa palavra é para nós aqui nesta noite, irmãos. Isso tem que nos assustar, porque o Senhor conhece a sua vida. O Senhor nos conhece intimamente. O Senhor te conhece mais do que você conhece a si próprio. E o Senhor está dizendo: Laodiceia, eu conheço as tuas obras, e que nem és frio e nem quente. E quem dera, ó Laodiceia, se fosse frio ou quente. Assim, porque és morno, não és nem quente nem frio, Laodiceia. Eu estou a ponto de vomitar vocês da minha boca. Palavras pesadas da parte do nosso Senhor àquela igreja. Ele traz esse parâmetro dizendo: não és frio nem quente, mas é uma igreja morna, Laodiceia. O que significa ser frio? Ser frio são aquelas pessoas que ainda não fizeram a profissão de fé. São aquelas pessoas que ainda não tiveram encontro com a graça salvadora de Cristo. Talvez alguém aqui entre nós assim frio.
que ainda não experimentou a graça salvadora, regeneradora da palavra do Espírito Santo. Esses são os frios que Jesus está dizendo aqui para nós nessa noite. E Ele vai dizer: você não é nem frio e não é quente. Quem é o quente? Quente, irmãos, é o crente fervoroso. O quente aqui é aquele que já se decidiu por Cristo. Não há duplicidade na vida dessa pessoa. Há uma decisão, de certa forma, certeira e convicta de que Cristo é a única solução, a única salvação existente para ele. O crente quente é aquele que já está definido, que não quer viver mais para outro, senão está com a sua vida crucificado na cruz de Cristo. É alguém que constantemente se preocupa em olhar para si e ver diariamente como que eu estou na presença deste Deus. Não, o crente quente aqui, irmãos, é o decidido, já abraçou a causa de Cristo. Ele não pensa em voltar aos rudimentos do mundo, porque ele sabe bem aquele que o chamou e alistou para o exército da salvação, irmãos. E quem é o morno? O morno é aquele que um dia entrou por aquelas portas ou outras portas da vida. O morno é aquele que já até fez profissão de fé. O morno é aquele que já ouviu a palavra redentora de Cristo, já experimentou da graça de Deus, mas se encontra, irmãos, neste exato momento apático, sem interesse com as coisas espirituais. Interessante notar, olha para cá, que o crente morno, ele é quente para todas as coisas deste mundo aí fora, mas a mornidão ataca somente a área espiritual. Ele é quente para o futebol, para as coisas deste mundo, o BBB, as novelas, as séries, os livros humanos, irmãos, os estudos, os trabalhos, as coisas desta vida. Mas quando se trata das coisas de Deus, há uma apatia, uma letargia, uma vagarosidade, irmãos, que às vezes é necessário empregar força espiritual para ver que haja algum avanço. E aí Jesus está dizendo: vocês não são frio e nem quente. Quem dera, quem dera, quem dera, quem dera fosse frio ou quente. Jesus está colocando essas duas condições como melhor, irmãos, do que é o estágio de mornidão espiritual. Porque o frio é alguém que pode ouvir a palavra, se converter e ser uma chama viva na presença de Deus neste mundo que está se deteriorando. O crente quente já está em ebulição, já está em estado de fervura, agrada e louva a Deus com o seu louvor, com a sua vida piedosa, em casa, em igreja, no trabalho. Ele é o sal, ele é a luz, ele faz a diferença aonde é que ele estiver, irmãos e irmãs. É tanto que Paulo diz o que? Sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Uma coisa que agrada a Jesus, irmão, chama fervor espiritual. Se tem uma coisa que agrada o coração de Jesus, é um crente que está constantemente com o coração fervendo, ardendo por Deus. E isso, irmãos, tem que ser diariamente, continuamente na nossa vida. Você sabe que um dos últimos sinais que antecedem a volta de Jesus é frieza espiritual. Apatia, desinteresse com as coisas de Deus e com o próprio Deus da Escritura Sagrada. E nós, irmãos, pasmem, estamos entrando nessa era. Ah, quem dera se fosse frio, quem dera se fosse quente, Laodiceia.
mas é morno, nem quente, nem frio. E por conta disso eu estou a ponto, irmão. Você já reparou que como a ânsia de vômito é algo terrível? Às vezes é melhor você talvez sentir uma dor rápida do que estar com aquela sensação de vômito, irmãos. Aquela sensação de enjoo, nada satisfaz a sua alma. E às vezes o crente está assim, o culto não alegra mais, a oração não satisfaz, a adoração não se satisfaz, irmãos. Enjoo com as coisas de Deus. Interessante é que Jesus usa a geografia da cidade de Laodiceia para trazer essa palavra de despertamento para aqueles irmãos de Laodiceia. Talvez você não saiba, mas a cidade de Laodiceia, ela ficava situada entre duas cidades, Hierápolis e a outra cidade chamada Colossos. Hierápolis era a cidade mundialmente conhecida por suas águas térmicas, quentes, medicinais. Pessoas do mundo inteiro iam para Hierápolis, porque as águas quentes, térmicas, águas medicinais. Por outro lado ficava a igreja de Colossos, e Colossos era mundialmente conhecida pelas suas águas frias. Alguns estudiosos vão dizer que também era usada como fonte medicinais. Aqui, e a água que chegava em Laodiceia, por incrível que pareça, a água que chegava em Laodiceia era uma água morna. E essa água, irmãos, era imprópria para o consumo. Essa água causava náuseas e até mesmo tontura quando ingerida. Você já experimentou beber água morna? Às vezes nem o café, irmãos, desce. Às vezes tem alguns que preferem o café frio ou então quente, mas café morno não me dá. Não é assim? Que causa náusea. Então a água que chegava em Colossos era nesse estágio, era uma água imprópria para o consumo, causava náuseas, causava tontura, irmãos. E olha, essa é uma mensagem para nós aqui nesta noite, que quando perdemos o fervor, causamos náuseas ao nosso Senhor. Quando você perde o seu fervor, meu irmão, passa a causar náuseas ao Senhor. Se há algo que nós precisamos fazer é buscar, irmãos, fervor espiritual. Se há algo que você precisa cultivar na sua vida a partir deste culto: Senhor, eu quero ser um crente fervoroso. E não mistura as coisas. Quando estou falando de crente fervoroso, não estou falando de você sair pulando aqui nessa igreja, chutando o banco, dando mortal carpado, subindo nas paredes, falando em língua, profetizando. Não é isso. Estou falando daqui dentro, irmãos, de uma vida santa, uma vida dedicada a Deus, uma vida, irmãos, que tem prazer nos rudimentos de Deus, na sua palavra. Isso é uma vida, irmãos, fervorosa. Que também não adianta você fazer barulho aqui na igreja e lá no seu interior está com um oco, está com uma lata vazia, irmãos e irmãs. E há quem diga que lata vazia é que faz barulho, não é isso? Nós não queremos uma igreja barulhenta nesses termos, nós queremos uma igreja fervorosa. Queremos jovens dessa igreja fervorosa, queremos as senhoras dessa igreja fervorosa, queremos o irmão dessa igreja fervoroso, irmãos. E é Jesus que está falando isso conosco nesta noite, que faltava a igreja de Laodiceia, faltava verdadeira riqueza, faltava essa igreja verdadeira riqueza. É tanto que o Senhor vai dizer para ela, para Laodiceia: eu tenho um conselho para vocês, ó Laodiceia. Eu aconselho que de mim compres o ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres. Te aconselho isso.
Como eu falei, aquela igreja era uma igreja abastada financeiramente, mas era uma igreja destituída, era uma igreja que faltava verdadeira riqueza. E o que é verdadeira riqueza, irmãos? É a graça de Deus. Verdadeira riqueza que você possa ter nessa terra, saber que o seu nome está escrito no livro da vida. Que a verdadeira riqueza é saber que você, mesmo sendo falho e pecador, você é santuário, morada, templo, tabernáculo do Deus vivente, por meio da presença do Espírito Santo. Ah, se algum crente aqui aplaude o Senhor nesta noite. A verdadeira riqueza, irmãos, não é um carro do ano, não é a casa luxuosa, não é o dinheiro no banco, não é nem a sua família. A verdadeira riqueza é a salvação eterna. Essa igreja era bastarda financeiramente, mas Jesus está dizendo: você não sabe que é um pobre, não sabe que és infeliz mesmo cercado de tantas riquezas, é infeliz. É um miserável, é um pobre, cego e nu, Laodiceia. Faltava Laodiceia essa verdadeira riqueza, irmãos. Que faltava a igreja de Laodiceia? Faltava as vestes de santificação. Faltava aquela igreja as vestes de justificação. Porque aquela igreja, como eu falei, ali em Laodiceia tinha a indústria têxtil. Os crentes andavam bem arrumados. Imagina chegar na igreja de domingo em Laodiceia. Os crentes, de certa forma, na beca, no pano, olhavam para os jovens, para as meninas, para os meninos, né? Cabelo bem penteado, bem avistado, todo mundo bonito naquela igreja, porque havia em Laodiceia ali essa indústria têxtil. Mas Jesus está dizendo uma verdade para a igreja de Laodiceia, dizendo: olha, Laodiceia, eu aconselho que de mim compre vestes brancas. Vocês têm as melhores roupas do ano, a melhor grife, mas o que adianta ter a melhor roupa do ano, a melhor vestimenta no seu guarda-roupa, se você não tiver a veste da santificação, da salvação, da justificação? Não adianta nada, irmãos. Que faltava a igreja de Laodiceia? Faltava em Laodiceia enxergar a própria situação. Faltava aqueles irmãos olhar para si e dizer: eu não estou tão bem assim, eu preciso melhorar minha vida, preciso consertar isso aqui na área espiritual da minha vida. É tanto que Jesus vai dizer para eles: olha, Laodiceia, aí tem uma fábrica de colírios. Quem usa colírio aqui? Já usou. Os colírios servem para quê? Para desembaçar as vistas, não é isso? Às vezes a vista está cansada, e aí você pinga algumas gotinhas, dá uma piscada, e aí as vistas ficam curadas novamente, está melhorada, né? Alguns têm que ser submetidos ao raspagem, né, irmão José Rodrigues? Recentemente o irmão fez essa cirurgia. Mas o colírio às vezes é com paliativo. E Jesus está dizendo: eu aconselho que compres de mim um verdadeiro colírio, Laodiceia. Para quê? Para que de fato veja. Em outras palavras, Jesus estava dizendo para Laodiceia: Laodiceia, o que adianta ter visão de águia, se vocês não conseguem enxergar a própria situação de vocês? E às vezes somos assim, irmãos. Nós somos hábeis para olhar o defeito de outrem, de outras pessoas.
ao jugo moral. Você olha para a pessoa, a primeira coisa que você se depara é com o defeito do irmão, da irmã, é o nariz torto, o nariz para baixo, o nariz do lado, o olho torto, a sobrancelha maior do que a outra, o cabelo desenhado, a orelha grande. É assim, irmãos. Mas às vezes nós esquecemos de ter visão, de olhar para a nossa situação. E aí Jesus está convidando a igreja de Laodiceia, para vocês enxergar como é que vocês estão vivendo. É recomendável que vocês comprem de fato o verdadeiro colírio. Vocês tenham visão, não visão de águia, mas visão do céu, visão de Cristo, mas também do estado pecaminoso que vocês estão vivenciando nesses dias. Irmãos, essa palavra é para nós aqui nesta noite. Eu relutei muito para pregar essa palavra aqui nesta noite. Momento de nós pararmos, irmãos, e analisar a nossa vida aqui e agora. Mas o Filho, Ele está dizendo: olha, eu repreendo, eu exorto, eu disciplino, eu corrijo, porque eu não quero ver vocês enredando nessa vida de afastamento, ou de mornidão perpétua. E aí o Senhor diz para aquela igreja: seja zeloso. Você pode dizer isso para ele novamente: seja zeloso. Seja um crente zeloso, meu irmão. E ele diz: arrependa-te. E aí eu encerro essa palavra dizendo: por causa desses fatos existentes na igreja de Laodiceia, onde que Jesus estava nessa igreja? Aqui. Quando aquela igreja se reunia no domingo, ou numa quinta, ou em outro dia, onde Jesus estava nessa igreja? Será que Jesus estava aqui na frente? Será que Jesus estava no meio dos irmãos? Não, irmãos. Quando você vê esta palavra aqui, que às vezes você usa para os descrentes, mas essa palavra é para a igreja. Jesus está dizendo: Laodiceia, eu estou à porta. Laodiceia, mais do que isso, eu estou batendo. Porque Jesus ficava lá de fora, irmãos, batendo na porta. Aqui havia confraternização, até zelo pela palavra. Mas Jesus estava lá fora. Jesus não congregava. Jesus não era o centro daquela igreja. Talvez o que era o centro era a vida abastada financeiramente. Era o prestígio que aquela igreja gozava na sociedade de Laodiceia. E Jesus está dizendo: ó Laodiceia, eu estou à porta, eu estou batendo. Se alguém aí, Laodiceia, se alguém aí ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar, Laodiceia. Eu entrarei na casa de vocês. Mais do que isso, eu assentarei à mesa de vocês, comerei com vocês. Você possa refletir nisso nessa noite. Quero convidar você a se colocar de pé no seu lugar. Como está a sua vida? Eu repreendo, eu disciplino todos a quanto amo. Seja, pois, zeloso, arrepende-te. Eis que estou à porta. O Senhor nesta noite, irmãos, nos fala por meio desta palavra. Talvez você está frio. Você é frio. Então entrega a sua vida para Jesus hoje. Você que ainda não desfrutou da graça, você que ainda não tem certeza da sua salvação, então eis o momento aqui agora. Quando ouvides a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Pastor, mas eu já sou tanto tempo membro dessa igreja. Essa palavra é para você.
Você precisa entregar a sua vida para Jesus. E eu não estou te chamando para você servir uma religião. Estou te convidando você a entregar a sua vida para Jesus. Aquele que está dizendo: eu conheço as tuas obras. O Senhor te conhece. O Senhor sabe, irmãos. O Senhor sabe quem de fato aqui está vivendo em algum desses 3 estágios: morno, quente ou frio. Se você está morno, a solução, sim, a solução, seja zeloso. Sai desse estágio, irmão. Se entregue a Cristo. Você vai fechar os seus olhos agora. Você vai entregar-se ao Senhor nesta noite. O Senhor ainda faz uma promessa: ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. Que privilégio, irmãos, que privilégio, igreja amada, assentar comigo no meu trono. Há um trono nos céus. Jesus está prometendo, se você amar Ele acima de todas as coisas, jovem, Jesus está prometendo para você, irmão, irmã, você que aqui está nessa noite, dizendo que você amar Ele, colocar Ele como primazia da sua vida. Há um trono nos céus. Ele diz que nós nos assentaremos com Ele neste trono, irmãos, assim como Ele está sentado com o Pai. Assim como também eu venci, me assentei no meu trono. Quem tem ouvidos, ouça, 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 crente. Fecha seus olhos aqui agora. Eu quero convidar você a se entregar a Cristo, se render a Cristo nesta noite. Fecha seus olhos. Tem algum louvor? Vamos cantar suave. Preciso de ti. Cante.